Bem, então estamos gravando. A ideia aqui hoje do encontro da nossa comunidade capixaba de usuários Databricks, porém que já está aí alcançando muita gente fora do Espírito Santo. Então, para quem não me conhece, eu sou o Vitor, sou um dos organizadores aí dessa recente comunidade e hoje eu vou estar trazendo um tema para vocês que é Metric Views. É um recurso muito novo da Databricks e que, assim, faz todo sentido esse recurso dentro do ecossistema deles, né? E a gente vai entender aqui por que isso é importante de você começar a usar assim que possível, tá bom? Então, é isso. Metric Views não é uma view como qualquer outra que talvez você tenha lá atrás, estava achando, né, que é uma view igual eu sempre que criei uma view nos meus projetos de banco de dados. O nome mesmo para isso, talvez vocês conheça em outras plataformas como modelo semântico, né? O Metric Views é a camada OLAP, a camada analítica de você ter dimensões e medidas definidas dentro do Databricks, tá bom? E é isso que nós vamos explicar aqui detalhadamente. Como eu disse, eu sou o Vitor. Se você quiser, me segue aí de alguma maneira, tá o QR Code aqui para você localizar e a gente bater um papo aí sobre Databricks ou sobre qualquer coisa de dados que eu curto demais. Então, assim, eu sempre tenho botado esse slide aqui como o início das minhas apresentações. O Databricks, ele de fato, se coloca como uma plataforma completa para dentro de uma organização. Então, cada vez mais a Databricks tem se posicionado do tipo, você pode fazer tudo dentro do Databricks e não necessita de outras ferramentas, tá? Mas, sinceramente falando, qual era o calcanhar de Aquiles no Databricks? O que você vê, ou melhor, o que eu via também como um calcanhar de Aquiles do Databricks? Talvez você possa falar a parte de ingestão, talvez você possa falar sobre relatórios. Eu uso Databricks, mas depois eu tenho que fazer meu relatório em outra ferramenta. Às vezes eu usava o Data Factory ou uma outra solução de levar o dado para o Databricks. Enfim, como a gente sabe, o Databricks ele tinha alguns gaps e que você acabava recorrendo a essas outras soluções. Isso está morrendo cada vez mais, a gente tem visto muita coisa nova chegando, mas para mim, assim, enquanto não tivesse esse recurso, eu achava que era efetivamente o maior problema que a Databricks tinha. Então, para mim, o calcanhar de Aquiles do Databricks é o quê? Você, em toda plataforma de dados que você escolher, você tem que olhar para o quê? Que eu vou ter uma ferramenta que vai ser capaz de buscar a informação, persistir esse dado em algum lugar, e então eu tenho que ter uma ferramenta que faça o papel da camada OLAP. E então eu vou ter relatórios, agentes de dados, enfim, outras coisas. O grande problema é que por muito tempo, muitas pessoas insistiram em dizer que você poderia ter uma solução sem uma camada OLAP. E isso é impossível, tá? Isso é impossível. Você precisa ter uma camada OLAP. Por quê? Porque há definições que não estão persistidos no banco de dados, não estão no seu data lake. Por exemplo, média móvel de preço de venda dos últimos 7 dias. Média móvel do preço de venda dos últimos 7 dias. Essa informação, essa média móvel, talvez você vai querer ver por produto.
Depois, talvez você vai querer ver essa informação, esse cálculo, por região ou por tipo de cliente. Ou seja, essa informação, esse cálculo, que é a média móvel nos 7 dias, ela não tem como ficar armazenada para cada contexto que você vai analisar. Ela tem que estar pré-definida, ou seja, o cálculo tem que estar pré-definido para que então você, quando selecionar em alguma ferramenta de BI esta informação pelo contexto, essa informação então ela vai ser calculada, tá bom? Então, existem dados, como a gente pode então concluir aqui, que serão calculados conforme o momento. E isso não é novo. O problema é a gente, às vezes, achar que coisas antigas não são eficientes para momentos atuais, né? Então, assim, muitas soluções já tinham uma camada OLAP, tá? Muitas soluções já tinham uma camada OLAP. Por exemplo, os modelos semânticos do Power BI, mas também, assim, no SQL Server 2000, ou seja, 26 anos atrás, a maior novidade da Microsoft era o Analyze Service. que, né? Então, assim, há 26 anos atrás, o SQL Server tinha cubos. Plataformas como Cognos e outras mais tinham ecossistemas de OLAP, cubos. Então, nada mais justo do que considerarmos que esse era o calcanhar de Aquiles do Databricks, porque se você não tem OLAP, meu amigo, você vai ter que fazer isso em algum outro lugar, né? Então, muitas pessoas faziam isso no Power BI, tá? Então, assim, havia todo o marketing da Databricks para que você usasse o Databricks e o Power BI, talvez, eventualmente, né, para questões de camada semântica, tá? Levando os dados do Databricks para lá. Você via também a própria Databricks fazendo parcerias com soluções como a AtScale, que era um modelo semântico, vamos dizer assim, agnóstico aí, né? Não estava no Power BI, não estava, enfim, e que atendia essas montes de plataformas de BI, como Tableau, enfim, e o próprio Power BI ou Excel. Então você tem essa ferramenta externa. Bem, faria, porque agora você não precisa fazer mais. Com uma camada semântica, todos são beneficiados. Então, o calcanhar de Aquiles do Databricks, que era você não ter um lugar para pré-definir cálculos, relações entre dados e as dimensões, agora você tem isso perfeitamente aqui na plataforma. Claro, isso é o início, né? Mas só tende a melhorar. Então, assim, para mim, o game changer aí do Databricks é você colocar um cara no meio. Esse cara são as Metric Views, tá? Então, as Metric Views, elas vão ser o lugar onde você vai definir as suas dimensões e as medidas, como os dados se relacionam, enfim, toda essa parte de modelagem. E isso vai ser a fonte de dados perfeita para tudo que você for usar dentro do Databricks ou até externamente também, sendo dashboards, alertas, Genie, enfim, assistentes. Um ponto interessante é que eu acho assim que já nasceu muito bem nascido, né? As Metric Views, é que quando você cria as Metric Views, você cria por código. Então isso aqui já é uma coisa assim muito maneira, porque se a gente for comparar com o próprio Power BI, o Power BI, alguém quer criar um modelo semântico agora, o que você faz? Você tem que abrir o Power BI Desktop, aí ficar clicando em um monte de lugar, aí cria as relações entre um monte de lugar, enfim, aquele monte de 300 cliques que ninguém mais quer fazer isso, né? Ainda mais com a era da IA generativa. Então, já ficou para trás. Então, aqui no Databricks, você cria uma Metric Views com código, né? Ele é baseado nesse conceito nessa estrutura YAML, que é o YAML. Então, você define a medida como se fosse um código, a view, né? Como se fosse um código. Eu vou ter
a origem é essa, as dimensões são essas, medidas são essas, descrição, sinônimos, tudo isso você faz por código, tá? Então, aí você vai falar assim, mas o Power BI tem um TMDL. Cara, vai usar isso aí. Assim, não é tão simples assim de usar, como a gente vai ver aqui a experiência do Databricks, tá? Então, assim, para mim, nasceu muito bem já, nascido nesse sentido de que já veio com a definição de código, pelo contrário até. É muito mais simples criar via código do que via interface gráfica. A interface gráfica ainda tem uns errinhos, se você for usar lá, tanto é que a parte de interface gráfica está em preview e a parte do YAML já funciona muito bem, tá? Então, assim, por que usar Metric Views? Aqui está um exemplo dessa sintaxe de criação. Olha que legal. Você dá um comando, create ou replace view, tá? Vai dizer aqui o nome da sua view, claro, óbvio, né? E ela é uma estrutura YAML, tá? E aí aqui você faz nesse padrão, onde você vai ter comentários, você vai dizer, eu vou ler essa tabela. Então essa tabela já tem tudo para mim, filtrar esse dado. Aqui eu estou definindo as dimensões, né? Então se eu vou ter uma dimensão que é o mês da venda, que é um trunk da coluna tal, que aí eu vou fazer um case, aqui eu vou ter um order status, que na verdade é um case, ou seja, mesmo que você esteja ali na Metric View, o dado não precisa estar totalmente pronto, você pode aplicar cases, expressões SQL dentro, aí é uma certa forma um ETL que você poderia estar fazendo para a sua Metric View, tá? E aí você aqui, depois vai ter o bloco onde você vai definir as suas medidas. Então, nada mais é do que talvez uma ideia semelhante ao DAX, onde você vai ter cálculos que você vai fazer, né? Muito parecido com os cálculos, expressões SQL, de count, sum, max, average, enfim. Mas também tem alguns casos em que você pode usar filtros. Então, parece um pouco com um calculate, em que você define um contexto para filtrar e assim vai, tá bom? Então, de certa forma, para mim, isso é muito legal e para mim funciona muito bem isso aqui, que é você definir por código, numa estrutura bem parecida com SQL, com fórmulas parecidas de SQL e ter um resultado que é ter uma camada OLAP, tá bom? Então vamos aqui demonstrar para vocês um pouco de como isso acontece, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir jogando aí no chat, eu estou aqui acompanhando também. Então vamos aqui conectar no ambiente. Então eu vou tentar... Vamos vir aqui. Vou compartilhar a tela. Cadê você? Pronto. Acho que vocês estão vendo minha tela aqui. Então estamos inclusive no Databricks Free Edition, caso vocês queiram, isso dá para ser explorado por lá também, tá? E aí aqui, depois eu vou subir isso no meu blog, aqui da Data Source Expert. Na verdade, nós já temos um artigo lá que vocês podem ler. Eu palestrei sobre isso, está bem explicado aqui. Inclusive, tá com uma demonstração aí para vocês criarem a sua Metric View, caso você queira, tá? Então,
vamos seguir aqui. A gente pode até, eventualmente, também fazer essa daqui, mas vamos primeiramente explorar aqui como é que isso funciona, tá? Então, a gente vem aqui em catálogo, ok? E aí, ó, no seu catálogo agora, você tem aqui uma área em que você pode, tá? Que você tem ali os seus objetos, na verdade, você tem aqui as suas tabelas e tudo mais. E a gente pode vir aqui em algum momento, por exemplo, estou nesse esquema, e nesse esquema aqui eu tenho essas tabelas e eu quero criar uma view. Então você vem aqui, ó, create, vem aqui nesse cantinho, aqui, ó, create metric view. E aí nós vamos dar um nome aqui, ó, demo MV, eu tenho botado com esse nome, né? MV vendas, ou melhor, atendimento de chamados. Essa aqui é uma base de atendimento de chamados, tá? Então vou criar aqui. Eu então selecionaria qual tabela eu quero, né, trabalhar, tá bom? Então você pode ir navegando aqui, ó. Então vou navegar pelo meu catálogo, vou trazer essa tabela que é a Tickets Bronze. Vou adicionar ela. Pronto. Aí aqui como eu disse, tá? A Databricks, ela tá, a parte de interface gráfica dela está em preview ainda, entendeu? Então, por exemplo, igual aqui, ó, a gente tentou criar, ela já deu um erro, entende? Isso funciona muito melhor, cara, no comando mesmo aqui, né? No que eles chamam de YAML aqui, na estrutura YAML. Ou seja, você pode, principalmente esse iniciozinho é meio enjoadinho, então é mais fácil você vir aqui em YAML e talvez tentar criar algo por aqui. Por exemplo, eu já vou remover alguns campos que eu não vou usar, né? Que na verdade não são campos de dimensões, tá? O que são? Isso é importante, né? O que são as dimensões e as medidas aqui, tá? Dimensões são os campos que você vai usar para como se fosse um group by, né? Então você tem lá total vendido. Então total vendido é uma medida, porque isso é um cálculo por região. Região é uma dimensão, tá? Então aqui neste momento no Databricks, cada dimensão é um campo, tá? Então assim, talvez isso é um pouco diferente para alguma outra plataforma que você utiliza, porque lá você tem, o pessoal leva para essa ideia de que dimensão é uma tabela, né? Uma tabela com vários campos. Aqui não, aqui cada campo, então, é uma dimensão. Por isso que você tem 25 dimensões, porque você tem 25 campos, tá bom? Vão aqui no YAML aqui, ó, eu vou remover todos esses campos que são medidas, na verdade, poderiam ser usados para medida. Vou tirar até aqui, ó. Tá? Vou deixar ele um pouquinho mais limpo. E como eu já conheço aqui essa solução, eu sei que o erro que ele está dando, quando eu salvar aqui, ele vai continuar dando erro, ó. Vou salvar para vocês verem, ó. Continua dando erro, porque ele tem esse probleminha aqui, ó. Eu tenho que apagar esse source, eu tenho que deixar só o campo mesmo aqui. Se eu salvar, aí ele normalizou, tá? Então ele tem lá as dimensões, os campos que seriam dimensões, ok? Que aí eu posso ir daqui a pouco trabalhando com isso e eu vou ter as minhas medidas também, que nada mais é do que expressões que eu vou poder, vamos dizer assim, arrastar e soltar, e esse cálculo vai ser
processado. Então, aqui a gente está começando a criar uma Metric View. Mas, Vitor, cara, não estou entendendo onde você vai usar isso. Então, vamos começar de trás para frente, onde efetivamente eu usaria isso. Se você assistiu aqui nossos encontros anteriores, vocês viram que a gente pode criar dashboards, correto? Então, dashboards é um cara extremamente beneficiado quanto a isso. Porque, vou até abrir um dashboard antigo para vocês verem. Dashboards antigamente no Databricks, ou ainda, né, pode ser assim, você talvez vai trabalhar dessa maneira. Com vários datasets, que aí esses vários datasets representam vários group bys, cálculos que você tem que ficar fazendo, ficar repetindo o tempo todo, né? Então, se você não quer mais fazer esse tipo de coisa, né? Ou seja, você, não, Vitor, chamados atrasados é esse cálculo aqui. Então, você vai criar uma metric view para isso. E aí, na hora de você desenvolver um novo dashboard, vamos vir aqui, ó, Create. Eu venho aqui, Data, vou adicionar um data source novo. Inclusive, já tem um botão aqui, né? Opa, abriu uma tela aqui à toa. Já tem um botão que é Metric Views, ó. Você vê que já a própria Databricks aí, ó, vai pelas Metric Views, hein? Vai pelas Metric Views que vai dar certo. Então, eu vou aqui trazer essa Metric Views que nós acabamos de criar, que é a MV atendimento de chamada. Ela deveria estar aparecendo aqui, ó. Pronto, achei ela, vou confirmar. E quando eu faço isso, ele já entende o escopo, né, de toda a estrutura, quais são as medidas e quais são os campos. E agora fica fácil de eu vir aqui e criar um cálculo, ou melhor, uma visão nova. Por exemplo, eu quero trazer aqui, Vitor, por país, eu quero trazer o campo lá que é a coluna que é o count. Pronto. Ou seja, com a cálculo que aquela medida fazia, eu já não me preocupo mais, né? Ele já abstraiu para mim. Eu só faço as telas e o cálculo está definido lá. Vamos voltar então agora que você entendeu isso. Vamos voltar aqui para a nossa Metric View, de forma que eu posso renomear esse aqui melhor. Exemplo, vou chamar esse aqui de tickets total. Então, vou chamar essa medida somente, o display dela vai ser tickets. Opa. Deixa eu lembrar como é que escreve tickets, né? Peraí, vamos lá aqui, ó. Pronto. Tickets. Isso. Tickets. Count. Isso aqui é legal, né, do Databricks. Eu posso mandar o Jimmy fazer um comentário. Então, ele já gera um comentário. Eu posso já que ele sugira sinônimos. E tudo isso, pessoal, esses comentários, esses sinônimos, eles ajudam em agentes de dados, por exemplo. Tá? Então, eu posso aqui também, já que isso é um número inteiro, eu vou tirar as casas decimais, vou deixar ele como um número inteiro, visualmente falando. E vou salvar. Certo? Pronto. Se eu volto lá no meu dashboard e eu atualizo esse esquema aqui, né, do dataset, ele já traz os comentários, já traz a medida nova, agora com o nome correto. Claro, aqui está com erro, porque aquela medida não tem mais aquele nome, porém ela fica aqui visualmente, para mim também, melhor organizado. Tá? Então, isso facilita bastante. E fora também aqui, ó, se eu trouxer
como um card, talvez, um counter aqui, ó. Aquela pré-definição que eu fiz de ser um número inteiro, com separador de milhares, tudo isso já veio, né? Então, assim, ele assume também toda a parte de formatação dali da estrutura, tá? Bem, vamos ver aqui, ó. Tá, pediram o link do blog. O link do blog tá aí, ó. Acesse aí blogs.datasource.expert. Aí você procura lá, tem esse artigo explicando para vocês sobre o que são as medidas, dimensões e um exemplo bem completo para vocês de criar uma metric view, tanto básica quanto vai acelerando aqui um pouco também. As metric views têm o contexto de filtro? Sim, olha, nesse artigo aqui. Não, aqui não, mas eu faço uma demonstração aqui para vocês de contexto de filtro, tá? Bem, vamos seguir aqui. Vamos fazer um contexto de filtro aqui, ó. Eu vou pegar essa própria medida e vou duplicar ela, ó. Eu vou chamar esse tickets total closed. E aí o filtro, ele tá aqui, ó. Que é filter. Aí eu vou chamar o status igual a closed. Certo? Vou renomear aqui. Tickets closed count. Vamos apagar essa descrição, porque já é outra, né? Aqui, e vamos mandar o Jimmy trabalhar para a gente. Pronto. Que lindo isso aqui, né? Produtividade aqui é 1000. Vamos salvar. Vamos ver aqui se ele já pegou o esquema. Opa, deu erro aqui. Vamos lá na medida de novo. O que eu... Vai, filter. Ah, foi mal. Foi mal aqui. É where. Aqui é o erro aqui, ó. Então é filter where o status igual a closed. Tá? Eu esqueci de botar esse where aqui. Pronto. Quando faz certo, funciona, né? Então aqui, ó, nós temos aqui, ó, count, filter, where, status igual a close. Então ele é um contexto de filtro. Vamos ver como é que isso se aplica aqui agora. Nós podemos vir aqui, ó. Vamos apagar esse cara. A gente pode até clonar esse cardzinho aqui. E nós vamos aqui, ó, close. Então eu tenho 24 mil chamados. Chamados. Vou botar aqui, tickets. E aqui vamos chamar de closed. Closed. Então nós temos 24 mil chamados, 4 mil fechados. Mas eu posso brincar aqui, por exemplo, talvez fazer um gráficozinho aqui de barra, onde eu vou trazer o ticket closed por prioridade, talvez. Ó.
Então tá lá. Quantidade de chamados fechados por prioridade. Certo? Aí, ó. Então, assim, isso que é legal, porque na prática ele está processando aquele cálculo para o contexto que eu pedi, certo? De forma dinâmica. Então, ele dinamicamente consegue aí ficar fazendo esses cálculos por trás. Aí, inclusive, pessoal, vai um parênteses aqui muito interessante. Quer ver? Vamos vir aqui, ó. Vamos vir aqui em SQL Editor. Vamos abrir uma aba nova aqui. Então, a minha Metric View, ela tem esse nome, né? Metric View. Então, View te dá uma ideia que, poxa, Vitor, então significa que esse cara que está no meu catálogo, olha aqui, ó, MV atendimento chamados. Então, poxa, legal, vou dar um select nesse cara. Não é isso? Vamos embora dar um select nela? Então, vou pegar aqui o from. Cara, se isso é uma view é para dar select. Vamos dar um select nela? E aí, pum, dá erro. E aí? Por que deu erro? Porque uma metric view, você não pode dar um select e asterisco from nela sem falar assim, ó, eu quero que você... Então, você sempre tem que dizer qual a medida você vai usar para que ele calcule. Então, o correto da metric view, tá? Deixa eu só me localizar aqui rapidinho. Então, o uso correto aqui da metric view é você fazer dessa maneira, ó. Você vai trazer os campos que você quer e então vai chamar a metric view, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, ó. Cadê? Onde estamos? Nossa, embolei tudo aqui, hein? Pronto. Então, nós vamos vir aqui, ó. Aí, por isso que criaram esse group by all aqui, né? Para você não ficar se preocupando com qual coluna você vai usar e você simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu quero agrupar pelo ano da criação, né? Por exemplo, vamos fazer isso aqui, ó. Create time, que é a data do chamado, né? Quando ela foi criada. E aí eu vou chamar a medida. Então eu tenho agora um novo comando, que é o measure, ou melhor, uma função, né? Em que eu vou chamar a medida que eu tenho, que é o C tickets total. Ok? E vou chamar mais uma, que é o tickets closed. Então, o bom do Dini é ele ficar já sugerindo os nomes, né? Isso aqui é lindo. Ó. Então, vou dar um run selected aqui. E aí, funcionou. Então, eu tenho uma visão aqui que é dia a dia, os chamados por aberto. Vamos agrupar aqui, ó. Então, vamos pegar o year dessa coluna. E vamos pegar o month aqui também. O mês. Perfeito. Então, assim, eu tenho aqui uma visão. Então, isso que é legal, assim, 10-0 para o Databricks. Eu posso dar select num modelo semântico, tá? Então,
facilmente eu posso ler, né, esse dado, fazer um relatório às vezes. Inclusive aqui, isso aqui é uma maneira também, por exemplo, se você quiser levar para um Power BI, para que o Power BI leia a Metric View, você vai fazer assim, dessa maneira, você vai trazer ali neste momento é assim que você vai fazer, né? Você vai trazer via select. Então você vai ter que passar um grupo by com a medida que você quer, tá? O Tomás aqui está falando que Metric View é um agrupamento por métrica, então precisa especificar campos. Exatamente, assim, é exatamente isso, né? Você tem que dizer pelo que você está agrupando, né? Ou só chamar a medida que ele vai te dar o total. Mas você tem que agrupar por algo para mostrar, tá? Você não pode dar um select assim, pronto. É porque a primeira ideia que dá, se é uma view, eu vou dar select, né? Então, vou dar um select series from com where, né? Sem where. A primeira coisa que você quer é fazer isso aí. Mas, por exemplo, a gente pode trazer aqui, vamos trazer mais um campo aqui, C, por exemplo, topic aqui. Vamos trazer o topic. Mas, ó, por exemplo, eu posso trazer aqui, ó, where C topic igual a bug report. Pronto, funcionou. Então isso aqui, cara, é muito bom ainda, né? Isso aqui é bom pra caramba. O quanto que fica fácil o negócio aqui para você desenvolver, tá? Vamos aqui explorar um pouquinho mais. Aí, assim, como eu tinha feito aqui, ó, tinha trazido essas dimensões, eu posso, por exemplo, igual o start, ou melhor, o create day, create time aqui, eu posso também formatar ele, né? Trazer aqui eu posso fazer formatações nas minhas medidas, igual fiz aqui. Posso também fazer aqui no nosso. Cadê esse cara? Ah, isso. Foi mal. É porque o create time aqui, ó, ele tá com um texto, entendeu? Ele tá com um texto, né? Bem, aí assim, até indo numa outra linha de que alguém tinha perguntado, quando eu fiz essa Metric View, ó, eu trouxe o quê? Eu trouxe exatamente uma tabela que já estava pronta. Mas vamos fazer uma versão 2 aqui desse cara. Vamos salvar. Uma outra maneira que você tem também na hora de criar uma Metric View vou ver aqui, ó, Create Metric View. MV chamados. Vou chamar de SQL. Por quê? Vocês vão entender. Dá um create aqui. Ao invés de passar uma tabela, eu posso passar um select. Tá? Deixa eu pegar aqui o selectzinho que a gente vai usar. Pronto. Então eu vou passar esse select aqui, que é já somente os campos que eu vou realmente precisar e os campos que eu vou usar como medidas. Então, eu passaria um select. Então, respondendo uma pergunta aí de alguém, aqui aquele mesmo erro de novo, né? Em que eu iria excluir os campos que não são. Eu prefiro fazer aqui no YAML mesmo. Aqui, ó. Pronto. Aí você vê que o source aqui dele já fica com select, né? De embutido, tá?
Pronto. Vou salvar, que aí ele vai ficar certinho. Vamos aqui, preview. Pronto, aí ele normalizou. E o campo que era data, aí ele já permite eu formatar ele bonitinho, né? Então, por exemplo, vou botar ele aqui leading zeros. Tá? Aí posso mandar uma descrição. Show de bola. Aqui é o período. Ou seja, isso aqui, assim, sinceramente falando, para alguns cálculos que você quer fazer, tipo, você vai ter que ter a coluna da data, do mês, do ano, né? Então você vai acabar tendo, pelo que eu estou observando, a necessidade de criar, e você já fazia em outras ferramentas, né? Tipo, o campo de data, depois essa data como ano, essa data como período, essa data só como mês, enfim, você já fazia isso em outras soluções. Talvez aqui, a única coisa que eu não gosto é que isso fica tudo concentrado em 17 dimensões. Databricks, me escuta aí, poderíamos ter essa ideia de tabelas e os seus campos daquela dimensão. Ficaria um pouquinho mais visualmente falando interessante, mas não mata ninguém, né? Aqui eu posso, por exemplo, mais uma vez, botar ele como um campo, posso ocultar, né, a data, porque eu não quero data, porque aqui já vai ser só o período. Por exemplo, isso vai ser importante daqui a pouco. Ó. Aqui, ó, botar só a data, tirar a hora. Ou seja, aqui é quando é o ano e aqui é o período. Então, vou mandar ele dar uns comentários. Sinônimo. Bem, pessoal, tudo isso que eu estou fazendo é óbvio que poderia ser via comando. Vamos só finalizar aqui, que aí a gente vai ver o arquivo YAML, como é que ele está ficando. Ó. Salvei. Se eu abro aqui o arquivo, ou seja, eu poderia ter escrito desta maneira. Tá vendo? Eu posso dizer que esse é um campo de data, então eu vou ter o campo created time aqui, ó, por exemplo. Ele é a expressão tal, eu posso então dizer qual é um comentário para ele, como ele vai ser mostrado e o formato dele, tá? Year, month, day. Então, esse date formato aqui, até você vê lá na documentação da Databricks. Metric Views. Você vê isso aqui, ó. Data Modeling. Tem toda a documentação aí dos fields, como é que você faz, tá? A parte de joins também. Eu quero te mostrar. Olha lá, toda essa parte de expressão, ó, para essa parte de data. Vou pegar aqui, ó, date formato. Tá vendo? Ó, eu posso trazer ele como year, month, day ou year, week. Tem algumas variações que você pode ali colocar, tá bom? Se você quiser. Na hora de dar a formatação. Então, tem toda uma documentação de como você coloca aí para exibir, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, assim, esse cara, eu poderia criar desta maneira com esse arquivo YAML, né? Então, é legal essa brincadeira que eu posso fazer de criar por aqui ou criar por lá, tudo dá no mesmo. Vamos voltar aqui. Ticket total. Só salvar aqui de novo. E vamos voltar lá para o nosso dashboard aqui. Pedir o link da documentação. Sim, a documentação do Metric Views, ela está
bem legal de ler ela, mas você tem que ler mesmo, entendeu? Porque, assim, por exemplo, essa parte de Windows Measure, para quem quiser criar, eu quero criar um total dos últimos 7 dias acumulado, então tem toda esse processo aqui definido, tá? Mas isso é um ponto, você tem que trabalhar bastante com essa questão de date trunk, assim, tá? Mas vamos lá, ó. Temos aqui o ticket total, vamos voltar aqui para o nosso dashboard. Eu vou apagar esses caras aqui. E vamos trocar a nossa metric view para essa agora que a gente está usando, que é, para quem não acompanhou, ela é baseada em SQL, né? Então a origem dela é uma estrutura SQL. Então isso que é legal, né? Que ele está fazendo a camada OLAP. O dashboard bate na metric view, que na verdade vai ter que ler um dado que está lá no bancão SQL, tá? Então aqui, ó, de novo, posso trazer o gráfico, na verdade, e fazer aqui uma visão, uma tabela aqui, e trazer lá o ticket total, ou melhor, vou trazer quando que foi aberto, né, no período, e a medida que é o ticket total. Né? Então aqui ó, ele está agrupado, lembrando que esse create período time, ele é só o mês, né? Ou melhor, de que mês é. Então são chamados de março, são chamados de junho, são chamados de agosto e assim vai, né? Diferente da coluna, ou seja, é como se você tivesse a dimensão de data, de tempo, você tem lá a data mesmo, aí você tem o ano e o mês, o dia. Ou seja, neste caso do Databricks, você vai ter que ter uma dimensão para cada campinho do período de data, tá? Mas, bem, outro ponto que é legal do nosso Metric Views, ajuda bastante, é na parte do Gini, fica muito mais simples. O próprio Gini, a Databricks aqui, a gente pode ver que ela quer que você, cara, faça seus agentes baseado em Metric Views, ó. Então, eu vou criar ele aqui, porque se eu faço isso, praticamente tudo já vai vir pronto. Como os dados são calculados, como eles se relacionam, toda a parte de documentação, né, vai vir já pré-definido. Então, facilita muito, ao ponto que, sei lá, total de chamados no período em que foi criado. Vamos fazer assim, total de chamados criados por período. O que será que ele vai pensar? Provavelmente ele vai pensar que, pô, eu já tenho uma dimensão, eu já tenho uma medida que é o total de chamados. Ó, já está funcionando, né? Já dá para ver que está funcionando. Vamos ver o código aqui, ó. É legal essa inteligência do Gini, né? Que ele pegou aqui, ó, já chamou com a função measures, tá? Com a função SQL measure, ele chamou aquela medida e então executou. Então isso aqui é muito legal mesmo, porque naquela imagem que a gente trouxe, né, de que e é o tema aqui do nosso evento, vamos dizer assim, né, aquela imagem que a gente trouxe de que as Metric Views, ela é o ponto central. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Né? Então, se a gente está falando que a Metric View ela vai ser o lugar perfeito, porque você vai definir as suas medidas, e essas medidas, essas questões semânticas do seu negócio, elas vão atender todas as ferramentas analíticas. Então, vai atender
o dashboard, vai atender um cara que está fazendo um select e precisa ver qual foi o lucro da empresa no mês. Mas lucro da empresa é um cálculo, é um filtrando certa coisa. Então, assim, não importa de onde a pessoa esteja vindo, consultando os dados, ela vai ter um único ponto de verdade, que são as metric views. Então, as metric views, elas são um aspecto fundamental de governança de dados para a sua organização, para que você tenha esses dados governados e todo mundo tomando decisão a partir da mesma informação, tá? Deixa eu fechar aqui, voltar a compartilhar a tela. Pronto. Então, assim, eu tenho até essa outra demonstração que está lá no nosso blog, onde você pode evoluindo, ó, veja só aqui, a gente pode evoluindo para ter medidas, ó, por exemplo, igual este caso aqui. Vitor, eu quero ter, então, um total do ano anterior, certo? A gente consegue, ó, veja só aqui. Eu posso ter, ó, igual aqui, eu tenho order count PY. Order count PY, vamos achar aqui. Aqui, ó. Então, a gente pode também trabalhar, tá, com medidas que usam funções do tipo Windows, né? Funções do tipo janela, mas é tipo um over do SQL, né? Então, por exemplo, eu vou ter um count, que é o contar quantas vendas eu tive, mas eu quero pegar um trailing um ano. Então, ele vai vir, ou seja, acumulando o valor de um ano, né? Até um ano. E esse aspecto aqui, que vamos dizer assim, ninguém falava sobre isso, né? Que você tem dimensões que elas são aditivas, semi-aditivas e não aditivas. Então, um grande erro, por exemplo, e eu vejo isso em muitas ferramentas, né? Você vai lá, total de vamos dizer assim, vendas no ano acumulado por vendedor. Uai, por vendedor, aí eu tenho que fazer que essa medida seja semi-aditiva, ou seja, ela mostrar o último valor desse cara acumulado, né? No final deu tanto. Então é isso que ele está falando aqui, ó. Tirando para a coluna, para o campo, né? Que ele vai estar, que seria de data, o order year aqui. Se não for esse cara, os demais medidas você vai usar ela de forma semi-aditiva. Então, veja só aqui um exemplo dessa aplicação, no caso usando o Select, né? Mas você vê, ó, por exemplo, ele agrupou pelo ano e o segmento. Então, eu tenho aqui, ó, Enterprise 759.303. No ano seguinte, o segmento Enterprise está mostrando 758.620. E o valor do ano anterior? É esse valor aqui, ó. Só que isso que é legal, o cálculo de buscar o valor do ano anterior, não preciso fazer isso via mais DAX, não preciso fazer isso mais via Select, usando o over e volta um ano atrás, aqueles lances de range between e tal. Não, cara, isso foi pré-definido na medida. A medida tem essa definição. Eu não preciso criar esse cálculo. Então fica muito simples. E aí depois eu posso trabalhar apenas um menos o outro, fazendo essas variações. Que inclusive, diga-se passagem, eu posso chamar uma medida que faz menos o outro, né? Então, medida tal menos a outra, para fazer uma variação.
ou eu posso especificar isso, como foi feito aqui, igual eu tenho uma medida que é a variação percentual e a variação do ano. Foi feita aqui, ó. Ou seja, eu posso também ter medidas que chamam medidas, né? Então, assim, eu tenho aqui ó, o total vendido, quantidade de vendas, isso tem uma definição lá em cima, e eu tenho o total de ordens do ano anterior, também tem uma definição lá em cima. No caso aqui, eu vou criar uma expressão que é um menos o outro. E depois eu vou criar um outro, que é um menos o outro, só que eu vou mostrar com valor percentual, para que dê este resultado visual aqui, em qualquer coisa que eu utilizar. Tá? Então, gente, eu acho que Metric Views é um negócio assim que você deveria começar a usar nos seus projetos, porque ele alimenta tanto os seus dashboards, quanto alimenta os seus, como é que se diz? Agentes de dados, né? Quanto alimenta um usuário que precisa fazer um select em algo que tem uma camada semântica definida. Que os cálculos, ele não tem que ficar fazendo via select, ele tem que só chamar o cálculo. Então, essa é uma maneira bastante funcional de fazer isso, tá? Eu, infelizmente, aqui não consegui, eu queria trazer para vocês, mas eu ainda não parei para instalar aqui na minha máquina e, cara, e o bichinho ainda está um pouquinho difícil de ser instalado. Mas nós temos agora, né, um conector de Databricks no Excel, um conector novo, tá? Ele até tá na loja, mas o meu aqui não funcionou ainda, tá? Aqui, ó. Justamente assim, o usuário que está lá no Excel e quer consultar a camada OLAP, essa camada do Databricks, né, que são as Metric Views, ele vai poder fazer isso agora com esse ADIN do Databricks. Tá? Isso é muito legal, porque aí no Excel ele vai trabalhar com isso como se fosse uma tabela dinâmica. Tá? Veja que a Databricks está com fome, está com vontade de pegar tudo. Ou seja, o cara que, seu usuário lá que pedia para exportar para Excel, né? Você não precisa fazer mais um dashboard para ele, você vai dar para ele o Databricks dentro do Excel. Deixa eu só recusar aqui. Você vai dar esse cara para ele dentro do Excel e então ele vai explorar esse dado que é a camada semântica, que é o OLAP, tá? Isso é muito importante porque a gente sabe que o usuário, principalmente o pessoal do finanças e tal, esses caras querem vir aqui em Data e ler o dado, entendeu? Então, ler o dado como tabela dinâmica de dados que estão no Databricks vai ser um ponto assim, muito bacana de você disponibilizar para seus usuários. Ele é instalado aqui como um ADIN, né? Mas no meu caso aqui ele não funcionou ainda. Assim, eu estou com um probleminha de instalação. Vou tentar corrigir em alguma demonstração futura aí, a gente traz isso para vocês. Mas, assim, não tem como fugir, isso vai acontecer e isso vai ser a realidade em que você vai explorar os dados que estão no Databricks via Excel a partir de um ponto único de verdade, que é as suas Metric Views. Ok? Então, vindo aqui no finalmente, pronto. Estão vendo aqui no finalmente, né? Se alguém perguntou aqui que é assim, eu consigo fazer joins? Sim, você consegue fazer joins, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui na minha Metric View. Opa, não estou compartilhando com vocês.
Agora estou. Então, por exemplo, eu estou aqui nessa MV atendimento de chamados, tá? Se você quiser, você edita aqui e dá para fazer join. Mas, sinceramente, eu não vou fazer dessa forma, eu não vou trabalhar dessa maneira, tá? Eu acho que você vai complicar demais. Mas é melhor você fazer o quê? Você cria a sua metric view em cima de uma view que tudo já foi feito o join ali, para você facilitar a sua manutenção. Porque ficar vindo aqui, por exemplo, você tem essa opção, né? Vem aqui em join, traz uma outra tabela e relaciona elas a partir de um campo. Aí eu acho que já mistura as coisas, já não é uma boa ideia, tá? Mas tem como sim, na própria documentação aqui, você tem essa possibilidade de trabalhar com joins, né? Você em algum lugar aqui, modeling, aqui ó, use joins e metric view, você pode, tá vendo? Você pode, você deu um source, aí, então eu vou fazer um join do campo tal, com a dimensão tal, e vai trabalhando dessa maneira, e beleza, aí você pode então chamar um campo dessa tabela que você fez o join. Mas eu não vou trabalhar dessa maneira, tá? A gente vai criar uma view, nessa view eu fiz tudo, e exponho para a metric view já mais simplificado, para dar manutenção e tal, enfim, com certeza vai ser melhor, tá bom? Uma coisa ainda que está por vir, nossa, falta poucos minutos aqui para a gente estourar o nosso tempo, mas eu não posso deixar de falar. Deixa eu botar um slidezão aqui para nós. Então, uma coisa que está por vir é a materialização da metric view. Ou seja, o que hoje acontece efetivamente? Quando eu estou no meu dando um select numa metric view, quando o meu Genie está lendo uma metric view, quando meus dashboards estão lendo uma metric view, na prática ele tem que ver o que tem que ser feito e buscar o dado. Ou seja, se eu tenho lá uma metric view que lê as quatro, fazer esses joins entre essas quatro tabelas, agrupar, então o dado vir retornado, né? É óbvio que a Databricks vai evoluir isso e já está disponível aqui, né, a possibilidade de eu criar uma view materializada, uma metric view materializada, ou seja, ela vai processar diariamente a cada X tempo e vai materializar o dado, ou seja, ler uma informação que está numa metric view vai ser muito rápido, porque o dado já estará processado e pré-calculado. É exatamente um modelo, por exemplo, que um Power BI trabalha, em que o dataset lá, ele é a cada X tempo você remanda reprocessar. Por quê? Ele pré-calcula toda aquela informação, mantém num formato otimizado para, então, as respostas serem extremamente rápidas, né? Então, isso vai acontecer basicamente lá na sua view materializada. Você vai dizer um schedule para ela, vai dizer, olha, você vai atualizar a cada X tempo, a cada X horas, e então ele vai processar essas informações para você perfeitamente. Mas qual é o problema? É que essas view materializadas, elas ainda não estavam disponíveis quando eu fiz essa apresentação no Metric Views na versão 1.1. Tá vendo aqui? Quando você cria uma Metric View, você diz qual a versão do escopo, né, que você vai trabalhar. Na versão 1.1, ou seja, o YAML dele é nesse padrão 1.1. Então, nesse padrão 1.1, até então, você não estava disponível o uso de Metric Views materializado. Mas, assim, fica tranquilo que isso vai acontecer também. É uma coisa que não tem como não deixar de acontecer. É uma evolução
natural é uma barreira aí temporária, talvez, mas que vai ser vencida, tá bom? Bem, estamos chegando aqui no finalmente, né? Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer perguntar algo. Show de bola. Então, seguindo aqui, como são lidas as metric views no Power BI? Rapaz, aí eu vou ter que fazer ao vivo aqui, hein? Vamos lá, hein? Então, a metric view no Power BI, como eu disse, você não pode dar um select nela, né? Dar um select asterisco from. Você não pode. Então, ou seja, se você vier aqui, more, estou no Power BI. Então, Databricks, vou conectar nele. Então, eu preciso me conectar. Oh, que legal! Temos um... Aí, ó. Cara, a gente tem que sempre estar navegando pelo Databricks aí, né? Para acompanhar. Oh, que interessante. Vamos ter que explorar, hein? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Bem, o caminho normal seria eu fazer isso daqui, ó. Ok? Então, quem vai trabalhar com Metric Views? Quem vai trabalhar com Metric Views no Power BI, o natural é fazer isso, né? Ah, não está compartilhando a tela, peraí. Pronto, agora vai. É isso aqui, ó. Eu teria que botar. Então eu venho aqui, né? Vou me conectar a um Power BI da vida, ou melhor, a um Databricks. Connect. Então eu vou passar as informações, né, de conexão, mas anteriormente, então eu passaria aqui, ó, a query nativa. Na query nativa, eu então definiria que eu vou fazer esse select, porque eu não posso só chamar a metric view. Eu não podia fazer isso. Quer ver? Se eu tentar fazer isso aqui agora, vamos ver o que acontece, ó. Assim, eu sempre gosto de... Ó, qual seria a sua primeira ideia? Normalmente você faz só isso aqui, né? Bota aqui tal, HTTPF, cara, eu vou ler, vou me conectar no cara. Aí você vai vir, vai se conectar no endereço. Pronto. Aí ele vai mostrar para a gente aqui os objetos que nós temos e vai mostrar a metric view que nós temos. Provavelmente aqui, ó, Bruno, se eu clicar aqui, ele vai dar erro. Porque ele vai tentar dar um select asterisco from nesse negócio aqui. Olha lá.
Tá vendo? Vai dar erro. Então, esse não é o método correto de se trabalhar. Seria eu passar um select chamando como measure. Mas, cara, isso vai ser totalmente ao vivo aqui. Eu vou tentar fazer, pelo que eu vi aqui, eles disponibilizaram uma maneira correta, uma maneira melhor aqui de trabalhar agora. Ó, nós vamos vir aqui, HTTPF, e aí nós vamos aqui, ó, tem alguma coisa aqui que é Metric View Compatibility Mode. Vamos ver como é que funciona isso. Vamos dar um OK aqui. Vamos ver como é que ele trabalha. Samples. Não, main. Ó, funcionou. Os caras... Isso aqui é bom, hein? Ó. Isso é interessante demais, ó. Isso é bom demais, hein? Ó. Ou seja, ele cria a estrutura numa conexão Direct Query, né? Então, esse Power BI vai estar o tempo todo conectado lá no Databricks. Ó. Mudou para Direct Query, com certeza. Vamos ver aqui, ó. Import. É bacana. Vamos ver. Temos que estudar mais. Vamos ver, ticket total aqui. Então, provavelmente aqui, esse modelo... Vamos tentar de novo aqui. Provavelmente ali eu não deveria ter importado como direct import, mas como direct query, para que ele possa ficar o tempo todo chamando os dados. Aqui no caso ele já importou a tabela e não teve mais o erro. Seria isso. Quer ver? Vamos tentar um outro modelo aqui, ó. Databricks. Connect. Vamos botar ele enable e vamos salvar com direct query. Vamos ver o que acontece. Porque aí no direct query a gente está forçando para que ele sempre faça os selects necessários. Direto na base. Certo? Vamos ver aqui. Ticket total. Ticket total. Vai dar certo, com certeza. Aí deu certo. Funciona. Muito bom, hein? Porque na prática, para quem conhece de Power BI, sabe que então ele vai pegar essa query e vai mandar lá pro Databricks, né, para fazer o processamento dela, tá? Então funciona. Temos que brincar um pouco mais, mas assim, cara, não tem como. As duas plataformas aí vão. Olha lá, funcionou, tá vendo? Ou seja, ele está indo lá o tempo todo e fazendo select. Isso se comprovaria aqui, ó. Seria muito fácil de ver isso. Aqui em monitoring, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, na minha última hora, aqui o Power BI vindo aqui, ó, e fazendo selects dinamicamente. Com certeza ele está vindo aqui. Olha lá.
e chamou aquela medida, que é o ticket total. No caso, é uma somatória, que é o total mesmo, pode somar. Muito bom demais, funciona. Bem, é isso. Estendemos aí um pouco, baseado na pergunta aí do Landislau. Mas vamos aqui seguir. Então, pessoal, agradeço vocês aí que participaram desse webcast nosso, né, da nossa comunidade de usuários do Espírito Santo, mas todo o Brasil aí está convidado. A agenda prevista, então, vai ser a seguinte: nós vamos falar sobre DataShare na próxima semana. Depois, uma galera me pedindo esse tema, Databricks Asset Bundle. Vou trazer um cara para falar sobre isso, que está trabalhando com esse modelo. Vai apresentar para vocês, vocês vão gostar. Vamos dar um intervalinho de uma semana para a gente botar o trabalho em dia e depois a gente volta com o Lakehouse Federation, tá bom? Então essa é a agenda da nossa comunidade. Participa lá do grupo. E eu sou o Vitor aqui da DEX e a gente tem apoiado a DEX a este grupo de usuários, trazendo profissionais para falar com vocês, de muita coisa que a gente tem feito em vários clientes, tá bom? Então, agradeço a todos que participaram e é isso. A gravação nós vamos disponibilizar lá dentro da plataforma de grupos. Mas quem quiser, segue minhas redes sociais, que eu estou sempre compartilhando conteúdo com vocês, tá bom? Obrigadão demais e até breve.